Me veio a curiosidade de assistir esse vídeo aqui em específico, porque ele fala sobre IA e ele foi feito há 2 anos atrás. Então, hoje em dia, com todas as coisas diferentes que teve de alterações com a IA em relação a esses 2 últimos anos, eu quero ver se pontos que foram falados nesse vídeo aqui, que eu, apesar de que eu não sei, né, exatamente, que eles vêm se mantendo ou se eles tiveram uma alteração, né, nesses últimos 2 anos. Vamos lá. Esse provavelmente é o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que você vai ver hoje. E o motivo é simples. Eu quero mostrar como uma inteligência artificial programada para ser boa e ter apenas as melhores intenções pode aniquilar a humanidade. Eu gostaria de começar esse vídeo com algo que vocês já devem conhecer: as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Elas estão presentes em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis e encontra limitações para cada uma delas. A Que ideia do inspirou o livro é filme justamente do mostrar que todas as leis possuem Eu, limitações Robô? e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov introduziu uma quarta lei que ele chamou de Lei Zero da robótica, e ela estaria acima de todas as 3 primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum Sofre mal. algum E mal. essas 4 leis, em um primeiro olhar, não parecem ter nenhum problema muito sério. E faria sentido pensar isso, Cara, porque peraí. quando dizemos que um robô Deixa eu pausar, vou fazer uma pausa rapidamente. E será que tipo de mal ele está se especificando? Porque, por exemplo, você pode usar um robô, uma inteligência artificial, para gerar deepfakes, né? De alguma coisa específica e espalhar desinformação para a humanidade. Tecnicamente, você não tá, assim, dependendo do nível de desinformação ali que você tá fazendo ali, você não tá causando um dano físico em alguém, né? Mas você tá usando o robô para fazer algo que vai meio que, como que eu posso dizer? Gerar algum tipo de dano, algum efeito nocivo ali no ambiente daquelas pessoas ali, né? Sim, é uma análise que não tem muita conexão provavelmente com o que a gente tá falando aqui, né? Não é tecnicamente um robô fazendo isso. Foi um humano que deu comandos para uma inteligência artificial, mas que é válido também pensar por essa forma? Não sei. não pode causar mal à humanidade, é quase impossível de pensar uma situação em que isso cai em contradição. Mas se você acompanhou os trabalhos do Asimov, você já sabe que existem diversas maneiras de essas leis caírem em contradição, com resultados desastrosos. É até curioso que em alguns contos, uma das soluções seria aliviar algumas dessas leis, deixando a máquina tomar decisões de uma forma mais livre. O dilema que é apresentado nos livros e contos do Asimov parecia um dilema restringindo O dilema que o Asimov apresenta nos livros e contos dele parece um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos para acontecer, se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes, mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso Então, não é algo inteligência artificial completamente também correto, entra. já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas Então, séries. talvez O aquele problema ponto que eu que vou eu tinha falar nesse vídeo vai um especificado, né? pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia, como dentro do seu celular ou nesse exato momento dentro do site que você está vendo esse vídeo, que tem um algoritmo de sistema de recomendação. Vou dar uma rápida pausa aqui, olha só. As 3 leis da robótica, elas foram criadas em 1940, cara. Mas foram formalmente publicadas em 1942. Caramba, então... Então, nesse caso, eu gostaria de deixar claro que robôs 100 aqui são anos, cara. máquinas que podem ser até mesmo o seu celular 70 ou seu anos notebook. depois. E é justamente isso que torna o problema ainda mais sério do que o Asimov pensava, porque você não precisa esperar um robô humanoide andando por aí.
Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo vai fundo em inteligências artificiais e eu acho que essa oportunidade perfeita para introduzir a Lura, que fez esse vídeo em parceria comigo. A Lura é o melhor lugar para você aprender habilidades novas como programação, edição de vídeos, gestão de empresas e equipes. São 1.429 cursos para você aprender algo novo hoje, e se eu fosse indicar um curso, eu indicaria o de ChatGPT e IA generativas, até porque esse curso casa perfeitamente com o vídeo de hoje. Então acesse alura.tv/ciência todo dia ou use o QR Code que está aparecendo na tela para fazer a sua assinatura da Lura com desconto especial para quem acompanha o Ciência todo dia. E agora vamos de volta ao vídeo com um experimento mental. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligências artificiais que desenvolveu uma inteligência artificial geral. Essa IA super poderosa, que nós vamos abreviar para AGI, tem uma inteligência muito maior do que qualquer ser humano e pode fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Mas por ser muito inteligente, ela conseguiria resolver qualquer problema em uma questão de segundos. Essa empresa pede para que você determine quais serão os valores e regras que essa IA deve obedecer. Se ela deve visar pelo bem da humanidade, se ela deve resolver problemas graves como a fome ou guerras, se ela deve pesquisar medicamentos novos que podem curar o câncer, se ela não deve machucar um ser humano, todo esse conjunto de regras está nas suas mãos. Quais são as regras que você colocaria para ela seguir? Quais são os valores que você daria para essa inteligência artificial? Eu acho que aqui você já deve estar encontrando alguns problemas, como, por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus ou do que de alguma cultura diferente. Mas antes de entrarmos nesses pontos, vamos focar em um que vai dar início a toda a nossa conversa, e eu espero que até o final do vídeo eu consiga te convencer de o quão grande esse problema pode ser. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve acabar e coloque lá que a regra que ela deve seguir é que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. Você manda isso para a empresa e eles implementam nessa IA, que A IA vai pensar assim, pô, não é pra nenhum ser humano passar fome. Como passar fome se não existe ser humano? Já pensou? agora tem como objetivo principal acabar com a fome no mundo. Alguns dias depois, você vê no plantão do jornal que a humanidade está sendo exterminada e que algumas regiões povoadas já deixaram de existir. A IA que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões, cortando suprimentos de todos os lugares, um verdadeiro caos que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu de tão errado para isso acontecer e entra em contato com a empresa que desenvolveu essa IA, que você pensou estar ajudando a humanidade. E eles te respondem dizendo que aquilo foi consequência das suas escolhas e que a humanidade pagou por isso indo à extinção. E é nesse momento que você finalmente tem o clique na sua cabeça e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu para a IA resolver o problema da fome, você disse que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente, mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Essa foi uma linha de raciocínio muito simples para a IA, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não podemos negar que o problema realmente foi resolvido. Se humanos não existirem, não existirá fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e até formas de falar com a IA para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar em algum beco sem saída. Pode não ser algo óbvio como nesse caso, mas quando se trata de inteligências artificiais, você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento. O problema do alinhamento pode ser resumido como o problema associado à construção de sistemas de inteligências artificiais poderosos que são alinhados com seus operadores. Nós podemos ver esse problema como sendo a dificuldade de fazer com que as ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial sejam alinhadas com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Nós queremos que a inteligência artificial faça alguma coisa que pode ser algo simples, como decidir qual vídeo do YouTube você vai assistir, até situações extremamente complexas como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Um problema semelhante ao experimento mental que eu acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele do problema, nós criamos uma inteligência artificial cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel, e ela é muito mais inteligente do que nós. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, já que, por exemplo, ela poderia transformar os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. A gente percebe esse erro e decide simplesmente acabar com essa IA, meio que desligando ela de alguma forma. Mas como ela estaria programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto produz mais clipes. Vocês conseguem ver a contradição que o problema leva? Enquanto ela faz algo que nós pedimos,
produzir clipes, ela briga com a gente, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Bostrom conclui que como essa IA seria muito mais inteligente do que nós, possivelmente ela venceria essa guerra contra a humanidade. E ela não estaria nem fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Ela está foi apenas feito que obtendo ela- sucesso na sua função de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais extremo, mas mostra que você não precisa tentar resolver a fome do mundo para chegar em consequências graves. Algo simples como a produção de clipes poderia nos levar a um desastre. E é aí que o problema do alinhamento fica óbvio. Se nós precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, nós precisamos ter 100% de certeza que esse objetivo é exatamente o que queremos. Alguns especialistas, como Yoshua Beng, o vencedor do prêmio Turing, Geoffrey Hinton, um dos pais das inteligências artificiais, e até mesmo Alan Turing, já indicavam que uma IA desalinhada seria catastrófica. E nós só teríamos uma chance de obter uma IA com superinteligência. Uma chance de acertar os valores e a ética dessa inteligência artificial, porque é literalmente um caminho sem volta. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem pensar que nós estamos muito longe de algo assim e que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a Cara, olha isso. Não, eu vou até pausar aqui. Eu tô assistindo esse vídeo aqui e já apareceram 3 L de IA pra mim aqui, cara. É inacreditável. empresa Uber disponibilizou carros autônomos, e a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos, ou reconhecimento de outros carros. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros, e evitando ao máximo um acidente em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer lugar. Tá todo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. Cara, imagina, se você precisa desse nível de treinamento pra IA pra ela conseguir realmente ser eficiente, existem inúmeras coisas diferentes de um padrão ali que você pode ter testado na IA ali, que ela pode acabar tendo algum problema, né, cara? Existem, como que eu vou dizer, existem casos fortuitos ali que ela não vai conseguir identificar o que é, né, mano? Você não vai ter treinado ela pra alguma coisa específica. É muito difícil isso, hein, cara? E esse mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, quase sempre nós estamos nos referindo ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a máquina aprende a observar uma grande quantidade de dados. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está sendo exibido nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Algo semelhante aconteceu na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados podem colocar Exatamente como um ser humano, né? Se você é criado num meio onde ensinam que, sei lá, roubar é normal, você vai crescer e você vai achar normal fazer roubar, né? Então, é exatamente um reflexo da inteligência humana, né? Só que assim, o ser humano, ele é menos, né? Você ainda consegue dar um jeito mais pra frente. resulta em um objetivo IA que pode talvez não ser não. exatamente o que a gente quer. E isso é algo que falta nas máquinas, que é do justamente a nível da IA que a noção gente do tá que se falando. deve ou não fazer, e isso inclusive pode variar para diferentes pessoas. Imagina que você seja completamente contra o uso de elevadores e argumente que elevadores são perigosos porque muita gente já morreu caindo neles. Mas tem gente que acredita que elevadores são uma ferramenta muito boa e não deve ser banida porque muita gente que não tem condições de subir escadas consegue chegar até onde Consegue chegar. precisam. Esse é um exemplo bem bobo, mas nos faz visualizar bem a questão. Quais dessas crenças e valores devem ser colocados na IA? E lembrem que isso varia cada vez mais quando você vai para países com políticas e pra você culturas contradizer, né? diferentes. Você tem que escolher É uma, né, impossível de dizer qual deve valer no fim das contas,
porque não existe uma que seja superior às outras. Será que você realmente quer que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a você através dessas máquinas? Outra forma de evitar isso é através do próprio algoritmo criado que vai ser treinado com os dados. Uma parte essencial do aprendizado é a loss function, ou função de perda. Nós também podemos dizer que ela é uma função de erro que quantifica o quão errado um resultado de uma inteligência artificial está. Brian Christian, que escreveu um livro sobre o problema do alinhamento, cita na sua palestra sobre o problema associado a essas funções. Isso não é uma tarefa simples e tem várias camadas que precisam ser resolvidas para solucionar esse problema. Como devemos quantificar o erro? Todos os erros são iguais? Como nós podemos fazer para penalizar mais quando o erro pode ser catastrófico? A forma que nós vamos implementar essa função de erro é justamente a forma que a IA vai aprender e vai aprender a penalizar. Além dos dados, a função que implementamos dentro do código vai definir as ações que aquele modelo vai tomar no futuro. Em outras palavras, os nossos vieses estão ali e até mesmo vieses que nós nem sabemos que existem. Eu acho que posso até mudar a pergunta. Como quantificar o sucesso de um modelo? O que significa o sucesso de algo? Um exemplo atual que junta esses dois problemas é o que aconteceu com o modelo de classificação do Google Fotos em 2015. Um desenvolvedor de web chamado Jack Olsen postou fotos em que ele e sua amiga aparecem juntos e o classificador da empresa colocou a classe gorilas para as fotos. Isso mostra como o modelo era falho, inclusive faltando até valores éticos para combater uma atitude racista. Provavelmente pelo viés dos dados e pela falta de cuidado na implementação. Logo após esse caso, outros erros foram encontrados com a classificação do Google Fotos, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Mas nenhum desses erros é tão grave quanto o primeiro, que foi até notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. Você pode escalonar esse problema como reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças e até mesmo erros que podem levar a consequências mais graves. O que eu quero dizer é, os erros não são os mesmos. Nós, como seres humanos, conseguimos entender por que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. Só que como nós vamos passar isso para uma inteligência artificial que falta com essa lógica e faltam os valores dentro dela? Como Pra IA em si, as duas coisas são. Os erros pra ela são irrelevantes, né? Os dois erros pra ela são irrelevantes. Em todos os casos ali é relevante pra ela, porque é o conhecimento dela, né? É o que criar ela uma tem. A função IA de não tem erro que consiga compreender que existem erros que são discernimento mais igual ser graves do humano. que outros e não é possível tratar todos como iguais. Em outras palavras, como nós passamos a ideia do que é certo e o que é errado para uma inteligência artificial? E a pergunta se torna ainda mais profunda quando nós percebemos que nós mesmos somos falhos nessas questões. O pior de tudo é que são problemas que já estão acontecendo e são máquinas que já estão cada vez mais sendo implementadas nas nossas vidas. O ChatGPT é um perfeito exemplo de uma ferramenta que aprendeu com diversos dados e que está entrando em diversos ramos da nossa vida. Então, como nós passamos o nosso ideal de valores para o ChatGPT? Nós já discutimos dois dos principais problemas dentro do problema do alinhamento: o uso de dados e a construção do algoritmo que vai ser treinado. A gente poderia ficar horas apenas encontrando detalhes cada vez mais sensíveis que podem levar à criação de algo catastrófico e consequências que não conseguimos imaginar. Mas o problema do alinhamento é justamente a questão de como garantir que as inteligências artificiais farão aquilo que nós queremos sem serem prejudiciais. E será que aquilo que nós queremos é justamente o que é o melhor? E se não for, como evitar que a inteligência artificial tome essa decisão por nós? Essas são perguntas que envolvem não só cientistas da computação, mas filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até físicos, químicos e biólogos. Esse conjunto de perguntas é algo que todos nós deveríamos estar nos fazendo, inclusive enquanto usamos ferramentas como o ChatGPT. Como eu disse no começo do vídeo, nós temos apenas uma chance antes de um caminho sem volta. Como nós podemos garantir que essa chance seja algo que nós queremos e que a nossa última invenção não seja também o fim de tudo que nós conhecemos? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Aqui o assunto do vídeo foi mais sobre vamos dizer ali, o problema principal, né? O medo principal que se tem em relação ao IA, né? Mas é um outro ponto também que a gente que não foi falado aqui no vídeo aqui, mas é a questão de que as pessoas, cara, elas vêm se tornando muito dependentes da IA. E daqui a um tempo, tudo basicamente, ou a grande maioria das coisas vai ser delegado pro conhecimento de IA, né? A pessoa ela não vai mais se especializar
ou ou focar em um estudo específico para aprender, porque ela vai ali, vai pedir para IA e vai criar. É um negócio até que tá virando um moda hoje em dia, né, que é se não me engano o pessoal chama, vibe coding, né? Vibe coding, tipo, é uma pessoa que tem acesso a uma IA ali e vai começar a criar sistemas, websites e coisas assim, usando a IA. Que no final das contas, cara, não vai ficar muito bom, porque tem vários furos que uma pessoa pode acabar tendo ali. Ela vai criar um site funcional. Só que, por exemplo, essa pessoa que ela não tinha conhecimento do funcionamento complexo de um site, será que ele criou as medidas de segurança corretas? Será que ele pediu para ele? Será que essa IA, quando ela gerou aquele código daquele site ali, ela gerou tudo certinho, o layout, o design também? É um negócio mais genérico, né? Então tem até mais, né? Mais coisas além do que foi falado aqui no vídeo aqui, né? É complicado, cara. Vamos ver, né? Vamos ver daqui a alguns anos mais. Cada dia que se passa, as pessoas, elas estão se tornando cada vez mais dependentes, né? Da IA. Assim como como outras tecnologias do passado também, né? Que a internet, o ser humano se tornou extremamente dependente da internet e outros pontos também. Tecnologias novas, eles estão tendo uma absorção muito rápida comparado com antigamente, né? Antigamente ainda tinha uma rejeição, assim, uma certa rejeição a certas coisas, mas hoje em dia diminuiu muito, cara. E as pessoas, elas vão se tornando cada vez mais dependentes daquilo. Enfim, é isso.